Amada igreja, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2018, amados, mais uma vez, em nome santo de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda, nos determina a trazer mais uma palavra exortadora e esclarecedora para a amada igreja, mas em nome santo de Jesus Cristo, como de hábito, como de costume, nesta quarta-feira, nós queremos mais uma vez abraçar, parabenizar todos os aniversariantes, que neste dia completo comemoro mais uma data natalícia, que no decorrer de toda esta semana completo comemoro mais uma data natalícia, que o nosso Deus e Pai os galardoe com grandes bênçãos, que o nosso Deus e Pai guie em caminhos os vossos passos, sempre em direção às grandes bênçãos do Senhor, sempre em direção a Jerusalém Celestial. Saúde, paz e grandes bênçãos em nome de Jesus. E hoje, amados, nós vamos mais uma vez, neste dia, nesta quarta-feira, neste dia 24 de janeiro de 2018, trazer uma palavra esclarecedora para a amada igreja. Há muita confusão, irmãos, na palavra de Deus, há muita confusão. As pessoas têm que buscar revelação, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E hoje o Espírito Santo de Deus nos manda esclarecer, revelar o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ou seja, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, vejamos o que vem a ser uma tentação. Uma tentação, segundo o dicionário bíblico, significa ato ou efeito de tentar, desejo veemente, ou seja, desejo intenso, forte. E tentar significa pôr alguém à prova, instigando ao erro, ao mal, procurar seduzir, provocar, atentar. E nós vemos, isso é bíblico, que o diabo, ele é o tentador. O diabo, irmãos, ele é o tentador, mas Deus não permite que ele nos tente além daquilo que nós possamos suportar. Ou seja, Deus não permite que o diabo trabalhe na esfera espiritual, trazendo coisas para nós que nós não possamos suportar, que esteja além da nossa capacidade de suportar. O diabo, ele também é limitado por Deus naquilo que ele vai fazer contra aquelas pessoas que transgridem a palavra de Deus, contra aquelas pessoas que, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, ou seja, contra aquelas pessoas que estão colhendo os frutos das suas semeaduras. Não veio sobre vós tentação, senão humana, e portanto, a tentação que o diabo traz à pessoa, que o tentador coloca naquelas pessoas que se transgridem os mandamentos de Deus, transgridem a palavra de Deus, ela está dentro dos limites humanos. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ela não pode passar destes limites que dão capacidade ao homem de suportar. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, Deus, ele dá a direção na palavra. Deus, ele dá a oportunidade à pessoa, na sua palavra, de lutar contra aquela tentação, de se levantar contra Satanás, conforme está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, eis que vos dou poder. Nós temos poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, ou seja, para pisar na cabeça de Satanás e todos os seus demônios, e nada vos fará dano algum. E hoje nós temos essa autoridade, este poder. Por isso que o diabo, ele está impedido por Deus de trazer para a humanidade tentação que não seja capaz de ser suportada, que não seja capaz de ser combatida. Por isso, aí também está escrito em Tiago capítulo 12, dos versículos 1 ao 18, em Tiago capítulo 1, dos versículos 12 ao 18.
Bem-aventurado, ou seja, feliz, o varão que não anda. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, bem-aventurado o varão que sofre aquele efeito do diabo, que sofre a tentação, pois o diabo ele quer pôr alguém à prova, instigando ao erro, ao mal. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação e que consegue suportar e que consegue conter aquela tentação e não praticar aquele ato pecaminoso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, ou seja, ele vai ser colocado à prova por Satanás, pois o diabo é o tentador, é ele que traz a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, foi provado, suportou a tentação, combateu, não caiu naquela tentação, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Satanás ele não tem condições de tentar a Deus, e Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a pessoa que deixa o desejo desenfreado da sua carne falar mais alto, mas a concupiscência é o desejo desenfreado da carne, mas cada um é tentado, ou seja, cada um cede às tentações do diabo quando ele é atraído, ou seja, e engodado e envolvido pela sua própria concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne. Vê aquele desejo, ele não combate aquilo, porque o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, ele deixa a carne dominar o seu espírito, ele deixa a carne falar mais alto, ele não subjuga a carne, e aí ele cai em tentação. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, envolvido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, havendo desejo depois, havendo a concupiscência, havendo o desejo desenfreado da carne concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A pessoa só cai na tentação, só cede ao tentador, se a pessoa deixar a sua carne falar mais alto, não subjugar a sua carne, deixar o desejo desenfreado da sua carne dominar, falar mais alto. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2018, e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra esclarecedora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos revelar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Deus é fiel, amados, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, Deus só dá autorização ao diabo de nos tentar dentro dos limites do que por nós é suportado. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ele dará a oportunidade à pessoa de recorrendo a Ele, de recorrendo à sua palavra, de lutar contra aquela tentação, de dar um basta, de pisar na cabeça do diabo e de todos os seus demônios. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas suas revelações. Muito obrigado por falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Muito obrigado por nos mostrar que o Senhor não dá o direito, não dá autoridade, não dá autorização ao diabo de nos tentar além daquilo que nós possamos suportar. Guarda-nos com a sua destra fiel, guarda-nos com a destra da sua justiça.
justiça, guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, filhas, toda a nossa parentela, toda a nossa descendência, toda a nossa ascendência, cuida da nossa saúde física e espiritual e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.